Irmãos, a paz do Senhor, amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com alegria que nós estamos juntos esta noite. Hoje são dia 22, uma quinta-feira. Amanhã, com muita alegria, nós começamos um grande evento que é o Congresso de Homens de nossa igreja. E nós somos felizes por exatamente tudo aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Está fazendo, irá fazer, e é com ansiedade, que nós aguardamos este grande congresso dos homens aqui na sede. O Senhor de nós terá misericórdia e o Senhor com certeza nos abençoará. E vamos, em primeiro lugar, algumas questões de índole administrativa. Primeiro, nossa revista chega, sim, à sua última lição. Como programado, a nossa revista, ela alcança neste dia de hoje a sua última lição. E, obviamente, os irmãos devem estar se indagando. Mas, pastor, o próximo domingo é dia 25. Sim, o próximo domingo é dia 25. E no dia 2 de julho? Bem, dia 2 de julho, tradicionalmente, era uma data muito significativa para a gente. Era a data de nossa convenção. Nossa convenção sempre foi no primeiro final de semana de julho, ou seja, primeira sexta, sábado e domingo. Este ano, nossa convenção ia dar no dia 1, 2 e 3. Ia dar, de julho. Mas foi decidido em reunião convencional que nós iríamos ter a nossa convenção conjuntamente à data dos 50 anos de nossa igreja. Então, nós sairíamos felizes com todo esse momento. E aí, obviamente, a nossa convenção, ela passou a ser em agosto, exatamente na sexta-feira, dia 25, dia 26 é o sábado, encerrando o dia 27. Sabendo que a data de aniversário de nossa igreja é dia 25, e no dia 25 de agosto, que é uma sexta, nós estaremos completando 50 anos. Então, obviamente, nós teremos a revista trimestral de julho, agosto e setembro, iniciando realmente no mês de julho, de julho. Quero avisar que na terça-feira, dia 20, pastor Eber, que é quem me auxilia muito nestas revistas, pastor Eber enviou as revistas para os irmãos de mais longe. Então, os amados irmãos do Piauí, os amados irmãos do Ceará, os amados irmãos do Maranhão, Piauí, Ceará, Maranhão, os irmãos da Paraíba, os irmãos de mais longe, de bem mais longe, Posso estar esquecendo algum, me perdoe. Também os irmãos de mais longe do Goiás. Pastor Eber enviou dia 20, Pelo correto, é para que a revista chegue até o dia 26 ou 27, tá bom? Mas os irmãos não se preocupem, porque até em razão dos cuidados que nós agora temos com a questão do correio, a nossa próxima escola dominical, que é dia 2 de julho, 2 de julho, sem ser domingo que vem, dia 25 agora, o outro domingo, 2 de julho,
nós vamos aplicar um estudo especial. A pedido de muitos pastores, eu fiz um estudo absolutamente especial sobre festas juninas. Eles me pediram para que eu aprofundasse o tema, né? E à luz, já que estamos estudando os 500 anos da Reforma Protestante, então, à luz da Reforma Protestante, à luz dos conhecimentos mais aprofundados da Palavra de Deus, nós vamos, no próximo domingo, dia 2, então, próximo domingo não, sem ser o próximo domingo outro, dia 2, nós vamos ter um estudo especial sobre festas juninas. Muito bem feito, muito bem elaborado, extremamente bem elaborado. Não é um estudo de natureza simples, foi muito bem elaborado e isso nos dará a viabilidade de quê? De começar a lição juntos com os irmãos de mais longe, de bem mais longe, né? E nossa revista, então, ao invés de começar no dia 2, ela então começará dia 9, tá? Então, vamos ver se eu consegui me fazer entender de forma correta. Dia 25 agora, nós temos a lição última do Sola Gracia, porque as duas lições que se cedem são sobre Maria e nós já estudamos no Dia das Mães estas lições. Agora, a questão do Sola Gracia, vimos a primeira lição da doutrina da propiciação e neste domingo agora veremos a segunda lição sobre a doutrina da propiciação. Aí a revista termina. A revista termina e a próxima revista vai tratar do assunto sola fide, que é, obviamente, de todos os assuntos, o mais importante. Foi em razão da questão central da fé que houve a explosão de toda a Reforma Protestante. Tá bom? E a próxima revista é sobre sola fide. E qual o cuidado que eu tive? Bem, é óbvio que o cuidado que eu tive foi de, no dia 20 de junho, que foi terça-feira agora, enviamos para todos os irmãos de bem distante as nossas revistas do Sola Fide, com receio de que até o dia 2, né, sem ser domingo agora, o outro domingo, com receio de que até o dia 2 não tenha chegado, então eu preparei um estudo especial sobre festas juninas, que é um estudo que vai edificar muito a sua igreja, tá? Ele não é um estudo tão somente retirado de pequenas partes da internet, não. Eu fui a fundo, eu fui ao catecismo católico romano, eu pesquisei uma série de livros e fizemos um estudo sobre festas juninas, e aí no dia 2 o irmão ministra esse estudo, e se já tiver a nova revista na mão, já distribui. Se não tiver, a gente ganhou o quê? 15 dias para que essa revista chegue através do correio. Como foi enviada no dia 20, ganhamos então 20 dias para que essa revista chegue e todos nós possamos começar juntos no dia 9 de junho, tá bom? Então, administrativamente, estamos combinados, tá? Último recado administrativo. Os irmãos das igrejas que são próximas aqui à igreja sede, então estou falando com os irmãos de Taguatinga, Ceilândia, estou falando com os irmãos do Céu Azul, do Pedregal,
Valparaíso, Lusiânia, todos esses irmãos que são aqui de pertinho, Formosa, Planaltina, esses irmãos pegarão a revista, por gentileza, no dia 25, ou seja, no próximo domingo, durante a festa dos homens à tarde, no próximo domingo os irmãos pegarão a revista, tá? Mas já sabem que nós teremos um estudo muito especial no dia 2 e começaremos efetivamente a nova revista no dia 9, tá bom? Tudo planejado, tudo certinho. Eu fiquei com o coração muito apertado. A igreja que está em Fortaleza e todos os irmãos das nossas igrejas no Ceará tiveram um pequeno prejuízo no tocante aos estudos, porque o correio entrou em greve, ninguém entregava a revista, mas eu quero agradecer ao pastor Rodrigo, eu quero agradecer ao amado professor da Escola Bíblica Dominical, responsável, nosso irmão amado Levi, pela força, pela dedicação, pela abnegação, e todos aqueles que estão envolvidos aí no Ceará com a escola, muito obrigado por tudo que vocês vêm fazendo e realizando na obra do Senhor Jesus, e que bom saber que não foi pelo fato da revista ter chegado atrasada e não por culpa nossa, a questão foi o correio, que os irmãos lutaram e estão conseguindo ministrar as aulas, tá bom? Então, muito obrigado, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora eu preciso do seguinte, preciso que os amados irmãos abram na última lição, e esta última lição, irmãos, ela é a doutrina da propiciação, parte 2. E eu já fiquei sabendo que foi maravilhoso, cada um dos estudos, né? Foram maravilhosos, cada um dos estudos ministrados pelos irmãos, e eu fico muito contente, pastor Arnaud, na igreja de Formosa, junto com os pastores que o auxiliam, pastor Salerma e outros pastores, não vou citar o nome porque eu posso cometer alguma injustiça e esquecendo, fizeram inclusive a maquete, irmãos, de um tabernáculo. Que coisa linda, meus parabéns, né? Que coisa linda, e ali puderam explorar ao máximo possível a lição da Escola Bíblica Dominical. Meus parabéns. Eu sei que cada um se utiliza dos recursos didático-pedagógicos possíveis, mas eu louvo a Deus porque a palavra é dele, a obra é absolutamente dele, o crescimento quem fornece é ele, e a gente tem o privilégio de ser instrumento na mão dele, né? Instrumento na mão dele. Então, meus parabéns a todos os irmãos. E agora vamos à maior de todas as lições, a grande pérola, né? Ou seja, a doutrina da propiciação, parte 2. A doutrina da propiciação, parte 2. Amados, eu tive da última lição que ministrei ali na igreja sede, aqui na igreja sede, eu tive uma pergunta que me foi muito preciosa. Não que os outros irmãos que me perguntaram não fosse preciosa a questão. Mas nós tivemos um irmão que levantou um questionamento que eu achei por demais fantástico. Ele disse assim, pastor, por que a questão da propiciação ocorria uma vez por ano através do grande dia da expiação, que era o Yom Kippur, né, que trabalhamos na aula passada,
até enviei um vídeo para que os irmãos pudessem trabalhar, e a expiação semanalmente era feita pelos judeus. Ou seja, o questionamento que ele levantou foi exatamente o seguinte: por que o grande dia da expiação, onde ocorria a propiciação, era feito uma vez por ano? Porque realmente era feito uma vez por ano. Uma vez por ano o sacerdote entrava no lugar chamado Santíssimo, Santo dos Santos, realizava todos aqueles procedimentos que nós vimos, e ali ocorria a propiciação em cima da tampa da arca no chamado propiciatório. Ali a ira de Deus era absolutamente desviada. Mas e isso era chamado o grande dia da expiação, o grande dia do perdão de todos os pecados ali em Israel. Mas por que então existia durante todos os momentos da semana em que o judeu piedoso ia para o templo e para o tabernáculo, porque ele tinha que levar a sua oferta e realizar a expiação ali? Porque a expiação que era levar o cordeiro, colocar a mão sobre o cordeiro e através da oferta receber, misericórdia de Deus. Isso era feito toda vez que o judeu piedoso ia ao templo. Toda vez que o judeu piedoso ia ao templo, ele ia, ele levava, e ele queria a expiação. E aí eu respondi essa preciosa pergunta de forma muito simples. É porque toda vez que se vai ao templo, se tinha a noção exata de que se ia encontrar com Deus. O templo era o local onde Deus habitava. E, obviamente, era aquele local geográfico, aquele aspecto geográfico onde se ia encontrar com Deus. E ali, se encontrando com Deus, obviamente, a primeira preocupação daquele que tinha que se encontrar com Deus era, obviamente, não se apresentar pecador, não se apresentar imundo de pecado perante Deus. E aí a forma de resolver a questão do pecado no Velho Testamento era por intermédio do sacrifício, das expiações. Então a pessoa ia ao templo, levava a sua oferta, e ali, levando a sua oferta, colocava a mão sobre a sua oferta, e os sacerdotes que trabalhavam o tempo inteiro com a questão da expiação, os sacerdotes então eles ali faziam todo aquele trabalho sanguinário, apresentando no templo, obviamente não no lugar santíssimo, mas no santo lugar, ali no pátio, na parte de fora, onde ficava todo um dos altares, ele apresentava o sacrifício como estava em Levítico. E aí o judeu piedoso podia entrar no templo e podia adorar a Deus. Isso era feito cotidianamente em razão de se entender que Deus estava no templo e que não aceitava, obviamente, a presença do pecador, mas tão somente daquele que tinha passado pelo processo de expiação. E daí o ódio incomensurável de Jesus, quando chegou no templo e viu que um comércio desgraçadamente tinha sido estabelecido. Porque ele chega, ele não vê mais o judeu preparando o seu cordeirinho em casa para levar o melhor cordeiro, o primogênito, sem mancha, sem pecado, sem defeito, para levar para fazer a expiação. O judeu já ia para o templo de qualquer jeito, chegava lá e encontrava comerciante que vendia a pomba, vendia
o cordeirinho, vendia o bode e simplesmente ele comprava qualquer coisa, entregava qualquer coisa. E aí quando Jesus viu todo esse câmbio safado, ele sai com a zorra quebrando tudo pela falta de respeito, né? Então, é simples. Você quer ir adorar a Deus no templo, ótimo, você é pecador. Para se aproximar dele, no Velho Testamento, a única forma era pela expiação. Você tinha que levar o cordeirinho, tinha que colocar a mão no cordeirinho, o sacerdote sacrificava por você, seus pecados eram perdoados. Agora, uma vez por ano, se entrava no Santo dos Santos e se fazia no dia do Yom Kippur a grande expiação e a propiciação. Ué, mas por que só uma vez por ano era possível fazer a propiciação, ou seja, fazer aquela oferta do sumo sacerdote para desviar a ira de Deus? Por uma razão simples. Deus é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Grande em misericórdia. O dia do Yom Kippur era o dia da mais preciosa presença de Deus no meio do seu povo. Era um dia de contrição, um dia de muito choro, de muita dor, de muito lamento. Então, como Deus é tardio em irar-se, né? Você vê isso durante a palavra de Deus, para Deus em Gênesis 6 destruir o homem e tudo que existia, é porque chegou ao limite o pecado em toda a humanidade. Depois, quando ele destrói Sodoma e Gomorra, você tem um lapso de tempo muito grande até que a iniquidade daquela terra chega a Deus e Deus resolve destruir. Depois, quando Deus resolve destruir Nínive, é porque a iniquidade chegou a tal ordem, que Deus ia destruir. Mas como Deus é tardio em irar-se e extremamente misericordioso, acabou não destruindo. E Jonas entra em conflito teológico por causa disso, não é? Então é por isso que o Yom Kippur era possível ser feito uma única vez por ano. Uma única vez por ano, no início do ano, o Yom Kippur era possível ser feito. Por quê? Porque Deus é tardio em irar-se. E somente aquele sacrifício desviava a ira de Deus. E para que a ira de Deus fosse crescendo, até chegar ao seu ponto máximo, demorava muito, porque o amor de Deus e a misericórdia é muito grande. Daí porque o Yom Kippur era necessário somente uma vez por ano. E aí a propiciação, que é este fenômeno que afasta a ira de Deus, era feita realmente uma única vez por ano, tá certo? E de forma coletiva, abençoando todo o povo de uma única vez. Por quê? Porque Deus sempre nos tratou como raça, para depois em Cristo fazer a eterna propiciação. E isso é o que? Isso é graça. Isso é misericórdia, isso é amor, isso é extrema benignidade. Extrema benignidade. E a última lição agora é a rainha das lições, a pérola, né? Que é a doutrina da propiciação no Novo Testamento. Meu amado irmão, o que é a propiciação no Novo Testamento? A propiciação no Novo Testamento continua tendo o mesmo significado do Velho Testamento. Significa oferta que desvia a ira de Deus. Oferta que desvia a ira de Deus. Olha que interessante. Só há como entender este fenômeno
quando olhamos de novo para o mesmo texto que foi texto áureo na última lição e será texto áureo nesta lição. E que texto é esse? 1 João, capítulo 2, versículo 2, quando diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E ele é a propiciação dos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Todo mundo. Então, chegou o momento do grande dia da expiação ser feito. Aqui nós não temos um simples Yom Kippur. Aqui nós temos o grande dia da expiação. Chegou então o momento de se entregar a verdadeira oferta que satisfaria eternamente Deus e entregar perante Ele o verdadeiro sangue, não mais de animais, não mais de bodes, não mais de touros, não mais de cabras, não mais de pombas, mas o verdadeiro sangue que retiraria eternamente, em absoluto, eternamente, a ira de Deus de sobre a humanidade. Chegou o momento em que o maior de todos, os sumos sacerdotes, o grande e verdadeiro e único sumo sacerdote, seria apresentado à humanidade. Ele não vem da ordem de Arão, ele é da ordem de Melquisedeque. E chegou o momento em que o grande e único sacrifício seria feito, e esse sim afastaria eternamente a ira de Deus, porque após o sacrifício, o grande sumo sacerdote entraria no verdadeiro santo dos santos, que é o céu, apresentaria perante o grande Deus o sangue da nova aliança e, obviamente, sendo espargido ali no santo dos santos, obviamente, o pacto eterno seria feito, o pacto eterno da salvação, e, obviamente, Deus teria sua ira absolutamente agora afastada de todos os seres humanos. O que é interessante numa lição como essa é que algumas perguntas devem ser feitas. Algumas perguntas devem ser feitas. Em primeiro lugar, se no dia do Yom Kippur se escolhiam animais absolutamente perfeitos para serem sacrificados, não eram qualquer bode, não era qualquer animal, era obviamente o mais perfeito dos animais, porque era o Yom Kippur, era o grande dia da propiciação. Era o grande dia da propiciação. O ano começou 10 dias após, é o grande dia da propiciação, um momento muito sério. Eu te pergunto, quem seria e qual seria o animal mais perfeito para ser sacrificado? Qual cordeiro mais perfeito? No grande dia da expiação, o dia da cruz e do Gólgota no Novo Testamento. Segunda pergunta, quem seria o sumo sacerdote? Quem é que estaria habilitado para ser, num dia como esse, o sumo sacerdote, ou seja, aquele homem que pegaria e se limparia completamente, e após se limpar completamente, faria o sacrifício, e fazendo o sacrifício,
teria a capacidade de entrar no Santo dos Santos, porque estaria completamente limpo e poderia aspergir o sangue sobre o propiciatório. Eu te pergunto, quem tem tamanha altura para fazer isso? Aí vem o mais difícil, o sacrifício. Sim, o sacrifício. Será que qualquer sangue de qualquer animal seria aceito? Ou para se entrar no verdadeiro Santo dos Santos, sendo conduzido pelo verdadeiro sumo sacerdote, era necessário um sangue à altura daquele momento. E o mais interessante e o mais doloroso, aquele sacrifício tinha que preencher toda a ira de Deus. Sobre ele tinha que recair toda a ira de Deus. Quem aguentaria toda a ira de Deus? Irmãos, me responda uma coisa. Quem poderia estar à altura de todos esses fatos que eram exigidos no grande dia da propiciação, que foi o Gólgota e a cruz e o Calvário? Veja que só um ser preenche todas as qualidades. Somente um ser pode ser considerado absolutamente perfeito para ser sacrificado: Jesus Cristo. Somente um sumo sacerdote teria altura suficiente para entrar nos santos dos santos com intrepidez e apresentar o sacrifício ao próprio Deus: Jesus Cristo. Somente um sangue absolutamente puro estaria à altura de tal sacrifício e seria recebido por Deus no santíssimo lugar. O sangue só poderia ser de quem? Só poderia ser de Cristo. E somente alguém conseguiria. Somente alguém conseguiria segurar absolutamente toda a ira de Deus, sorver toda a ira de Deus, receber toda a ira de Deus, porque naquele momento não era só a questão da grandiosidade do cordeiro que seria sacrificado, do sumo sacerdote que levaria o sangue, a grandiosidade do sangue que seria derramado, seria levado ao Santo dos Santos, mas acima de tudo, aquele era um momento em que a ira de Deus teria que cair de forma impiedosa e só um único ser poderia realizar e saber e aguentar tudo isso. Esse ser é quem? Jesus Cristo. Esse ser é Jesus Cristo. Peraí, pastor, você está querendo me dizer que no grande dia da expiação eterna, que produziu a expiação eterna, o animal único possível de ser ali imolado era o Cordeiro de Deus? Sim. Então Cristo teve que ser o Cordeiro para ser imolado. Sim, era o único que poderia. Era o único absolutamente sem mancha, sem pecado, perfeito, observado por todos. E veja que eu coloquei isso de forma muito clara na página 62
no ponto 2.1. E quando você chegar nesse ponto da explanação, por gentileza, leia. Leia com seu aluno. Por gentileza, leia com seu aluno. Leia com seu aluno. Peraí, está querendo me dizer que então Cristo, após ser o Cordeiro de Deus, que foi imolado naquela cruz, porque era o único sem defeito que poderia sorver toda a ira de Deus, Cristo, então, após realizar essa função, ele assume a função de sumo sacerdote? Me responda, que outro sumo sacerdote poderia entrar no santo dos santos verdadeiros, que é o céu? O céu dos céus, onde está Deus Pai? Quem é o único sumo sacerdote que poderia entrar lá levando o sangue, seu próprio sangue, para apresentar como pacto da nova aliança? Existe algum outro? Algum outro não seria consumido? Porque Arão, no dia do Yom Kippur, ele tinha que entrar inclusive com sinos e com uma corda. Se os sinos batessem, significava que Arão tinha caído e tinha morrido. E puxavam Arão e Deus não tinha perdoado. Você acha que Deus permitiria qualquer um entrar lá no santo dos santos dos céus apresentando qualquer coisa? Então, o único que pode preencher a posição do sumo sacerdote é Cristo, sim. Ele é o grande sumo sacerdote. E aí você vai ler o ponto 2.2 com ele. Você vai olhar para ele e vai dizer, irmãos, vamos ler aqui. E aí quando chegar no ponto número 3, o sacrifício, olha que interessante. Sem derramamento de sangue, uma remissão de pecados. Você acha que Deus haveria de se contentar o resto da vida com sangue de bois, de cabras, de ovelhas? O sangue que tinha que ser apresentado a Deus como pagamento do resgate da alma humana teria que ser o sangue mais puro e perfeito de todos os tempos. Agora me diga, quem consegue produzir isso? Senão Jesus. Então, após Cristo morrer como Cordeiro de Deus, o único perfeito para morrer e para fazer a expiação completa da humanidade, e assumir a posição de sumo sacerdote, ele tinha que ir no santo dos santos, entrar e apresentar algo diante de Deus. Assim como Arão tinha que apresentar aquele sangue e aspergir, Cristo teve que entrar no santo dos santos e apresentar seu sangue. Seu sangue como preço da nossa remissão a Deus. Apresentar seu sangue como preço da nossa remissão a Deus. Não é qualquer sangue. Somente Ele poderia produzir sangue puro e imaculado para nos perdoar. E pagar o preço exigido a Deus Pai. Para a nossa salvação. Meu Deus! Então Ele leva o próprio sangue a Deus e apresenta assim. E se você raciocinar, quando Ele apresenta, Ele então realiza o que nós chamamos de propiciação. Ou seja, Ele apresenta a oferta. Ele apresenta a oferta que Deus exige para desviar eternamente sua ira. Mas pastor, por que o sangue? Porque no sangue está a vida. No sangue está a vida. E a vida é o que há de mais importante para o ser humano. Então, nada se pode entregar a Deus, menos que sangue. No sangue está a vida. E a vida é o que há de mais importante
para o ser humano. Cristo entrega a Deus, o Pai, o que havia de mais importante, que era a vida, que era o sangue, como preço do resgate. E aí é óbvio que ao entregar ao Pai, ele faz a propiciação eterna. E todos aqueles que nele confiam, Deus nunca mais os olha com ira. Deus olha para seu filho e sua ira é desviada. Sua ira é desviada. Assim como Deus olhava para o propiciatório e a ira era desviada, Deus olha para o seu filho e a ira é desviada. Mas o mais interessante, irmãos, é que no grande dia da propiciação, no grande dia da propiciação e da expiação, não era possível qualquer tipo de morte. E após você ler a página 62, 63, falando sobre a questão do sacrifício e explicando por que Cristo teve que entrar com seu sangue, porque no sangue aqui está a vida. E Deus não quer nada menos que a vida. A vida. Deus exige nada menos que a vida. O homem só pode dar para Deus o que há de mais essencial, que é a sua vida, e acabou. E quando ele vê o sangue do seu filho, a vida do seu filho, ali, no santo dos santos, absolutamente derramado para resgate de todos, então ele nunca mais olhará para aqueles que estão em Cristo com ira, mas a sua ira é absolutamente desviada. Só que há uma questão. Na medida que seu filho disse, pai, eu vou fazer tudo isso, seu filho sabia que haveria um momento muito difícil, que era o momento em que a ira de Deus, acumulada séculos após séculos, séculos após séculos, séculos após séculos, haveria de simplesmente ser derramada sobre aquele que seria o representante de toda a raça humana. Irmãos, a descrição que eu enviei para vocês naquele áudio sobre a morte de Cristo, feita por um médico, aquilo é a descrição de um cientista, um médico, sobre tudo que aconteceu no corpo de Cristo e sobre todo o sacrifício e sofrimento de Cristo. E não poderia ser menor. O sofrimento não poderia ser menor. Cristo não poderia ter morrido degolado como Paulo. Cristo não poderia ter morrido de morte absolutamente rápida e simples. Cristo não poderia ter passado sem sorver toda a ira de Deus, porque Deus tinha que derramar sobre seu filho toda a sua ira, para depois, aliviado completamente de sua ira, jogando nele toda a sua ira, retirada dele toda a sua ira, pudesse dispensar em toda a humanidade o amor. Gente, é importante entender alguns textos quando Cristo diz, olha, ninguém tira a minha vida, sou eu que dou a minha vida. Sou eu que dou a minha vida. Cristo tinha o controle de absolutamente tudo. E Cristo se submete à completa ira de Deus naquele momento, ao completo pesar da mão do Pai, aliviando então o Pai de séculos, séculos, séculos de ira e de séculos e séculos vindouros de ira, e permitindo que a mão do Pai o esmagasse de forma terrível, como está inclusive descrito em Isaías 53. Mas Cristo tinha um controle absolutamente daquilo tudo. Tanto é que quando ele vê que a ira do Pai foi
toda sorvida sobre ele, quando não havia mais ódio e ira no Pai, aí ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Cristo tinha um controle tão grande das coisas que uma crucificação ela faz com que uma pessoa faleça em média, 1 a 2 dias. Veja que os outros tiveram que ter, os outros dois que estavam ao lado de Cristo tiveram que ter os ossos quebrados para poder morrer. Né? Por quê? Porque, conforme os irmãos ouviram na descrição, era possível fazer uma força muito grande com os joelhos e levantar o tórax e respirar um pouquinho. Se você quebra os ossos da perna, o indivíduo não consegue mais levantar e uma das mortes e uma das consequências é a morte por asfixia. A asfixia. Que o sangue vai sendo derramado aos pouquinhos para o indivíduo sofrer mesmo. Então, só quem poderia passar por aquilo é Cristo. E o único jeito seria realmente a crucificação, porque sobre ele teria que recair todo o ódio, toda a ira, todo o rancor de Deus. Todo o rancor de Deus. E ele aguenta tudo. Daí as 7 expressões de Cristo na cruz ganham significado muito grande, extremamente enorme. E depois que Cristo sente que sorveu toda a ira de Deus o Pai, obviamente ele entrega o seu espírito e ele morre. Peraí, pastor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Eu ao final da lição, quando literalmente eu terminar de ler a página 62, 63, que à medida que eu for falando, eu vou lendo cada uma das páginas, e é para ler mesmo, 64, 65... Quando eu chegar no ponto número 3, na conclusão, o meu aluno vai ter a mesma impressão que eu estou tendo agora de que a propiciação eterna foi completamente praticada por Cristo em todos os seus momentos, sim. Isso é graça. Isso é favor imerecido. Isso é Deus que desce à humanidade e diz assim: você não pode fazer nada, né? Então tá bom, eu vou fazer absolutamente tudo, eu vou realizar tudo. Teu aluno tem que sair no domingo entendendo que ele fez tudo. E a única coisa que a gente faz é estender as mãos para o Calvário e simplesmente nos render diante do tudo que ele fez. Absolutamente tudo. Ele fez tudo. E isso é fundamental entender para que a gente compreenda quando Paulo diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. Isto não vem de vós. Isto não vem de obras, para que ninguém se glorie. Isso vem de Deus, completamente feito por Ele, para que ninguém se glorie. E aí eu peço encarecidamente que você, por gentileza, ao chegar na conclusão, diga ao seu amado aluno: olha, o que está aqui em Romanos 8:4 é verdadeiro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A ira foi embora.
Deus não está com os olhos irados para você. Você agora tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que está perto de você. Você tem um Deus que se entregou a Jesus Cristo, vai te negar o quê? Paulo diz isso. Se ele entregou Cristo e fez tudo isso com Cristo, ele vai negar o quê? Então levanta a cabeça. Entendeu? Comece a se perdoar. Comece a amar. Vá vencer, vá trabalhar, vá edificar, vá produzir. Termine trazendo para ele uma mensagem de fortificação espiritual, dizendo, olha, ele não tem mais um Deus irado em cima dele, porque toda ira já caiu em Cristo e não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Termine contando uma história muito linda sobre Lutero. Começamos com ele, vamos terminar com ele. Lutero era velho e alguns historiadores dizem que o diabo veio visitá-lo. É lógico, ele sempre vai aparecer. E o diabo visitando olhou para Lutero, sabendo que ele estava perto da morte, e disse assim, Lutero, eu vou ler os pecados que você já cometeu. E trouxe uma lista extraordinária. Segundo conta a história, né? A ilustração, terminou o primeiro rolo, Lutero olha para o diabo e diz, tem mais algum? O diabo tem, trouxe o segundo rolo. Terminou o segundo rolo enorme, com todos os pecados da vida de Lutero. Lutero pergunta, e aí, terminou? Terminei. E o diabo olha para ele, e aí, ainda vai crer que vai para o céu? Ele disse, Satanás escreve aí embaixo, o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Todo pecado. Não há mais condenação. Não há mais condenação. Ele é Deus. E ele fez tudo. Eu não precisei fazer nada a não ser me render ao amor dele. E me rendendo ao amor dele, me entregar a ele. E me entregar a ele, viver a ele. Irmãos, eu me sinto honrado em ter compartilhado com os irmãos tão preciosa doutrina. Tão preciosa doutrina. Nós saímos do pecado, vendo o pecado, seriedade e consequências, e chegamos ao máximo, a doutrina da propiciação. E tudo isso é graça, favor e merecido de Deus. Então que no próximo domingo você dê uma escola dominical extraordinária. Os irmãos que estarão conosco no domingo que vem, né, poderão dar essa escola em outro dia, talvez, ou então no outro domingo, e aí poderão, já que vão dar essa escola no outro domingo, poderão dar a lição da festa junina num domingo à noite, não tem problema. Mas ninguém ficará sem dar essa lição, por gentileza. Por gentileza, ela é espetacular. E para terminar, fica a encargo dos irmãos, se quiser reavivar na mente dos queridos discípulos que te escutam todo domingo, se quiser no início da lição, passar de novo aquele vídeo do Yom Kippur para só reanimar a mente dos irmãos e partir para a lição, ótimo. Tá? E fica a encargo dos pastores, aquele que quiser reproduzir o vídeo e o áudio que eu mandei sobre a visão médica da crucificação, é muito forte. Fernando foi o primeiro a se manifestar dizendo, pastor, é forte demais, eu sei. E aí fica a encargo dos irmãos, quem quiser usar, use, né? Quem quiser usar, use. Eu pretendo usar quando eu estiver falando exatamente
do momento do sacrifício e da ira de Deus. Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto 2.4. 2.4. Né? Também está muito bem descrito. Eu pretendo usar para que eles vejam que a ira de Deus foi derramada em Cristo de tal forma, de tal forma, de tal forma, que não há mais condenação. Não há mais condenação. Eu não tenho Deus irado em cima de mim, me arrebentando, é sério. Quanta gente vive com medo, pacanha, pequeno, morto, sem andar, com medo de falar, medo de andar, medo de ver, medo disso. Meu Deus! Eu tenho um Deus que me ama, que me ama, que me ama, que me ama. Sua ira inteira já caiu sobre Cristo. Sobre Cristo. E eu tenho que, pela fé, olhar para isso e acreditar nisso. E acreditar que aquele que não me negou a Cristo vai me negar alguma coisa, mas de maneira alguma. O que eu sofro hoje é um nada diante do que Cristo já sofreu e que teve que sofrer por mim. Termine dizendo, sim, olha, você já foi abençoado com a bênção da propiciação. Não pense que a ira de Deus está em cima de você, não. A ira de Deus está em cima daqueles que ainda não aceitaram Cristo. E por isso que você tem que levá-los a Cristo. A ira de Deus está em cima dessa galera, pô. É dessa galera, não é em cima de você. Em cima de você está a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Agora, é óbvio que a gente não vai pecar. É óbvio que a gente não vai pecar. É óbvio que a gente não vai dar lugar ao diabo. Mas mesmo assim, João diz, mas se pecar, ainda continua acreditando no amor de Deus, porque tem um advogado lá em cima intercedendo por você, pedindo por você. Então, meu amado irmão, guarde isso, creia nisso. E tenha uma lição maravilhosa. Deus te abençoe. E prometo que não quinta, mas na próxima quarta já estarei passando para os irmãos o estudo especial sobre festa junina, tá? E a apostila eu já vou disponibilizar pelo WhatsApp a partir, meu amado irmão, da segunda-feira. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E eu me senti extremamente honrado de estar com você mais um trimestre. Deus te abençoe.